Mais uma vez aqui, aluno, toda a teoria e eu. Estamos aqui para falar sobre biologia animal, que será dividido em dois módulos. Módulo de desenvolvimento, de embriologia, e o módulo de diversidade, que a gente vai tratar dos grupos animais. Certo? Partiu? Meus amores, tudo começa como? Tudo começa com o processo de fecundação. Então a fecundação nos animais, né, vai ser como? Eu vou trazer aqui um exemplo humano, né, com relação ao número de cromossomos humanos. Tudo começa com o espermatozoide. Um espermatozoide que contém uma cópia de cada cromossomo, que dá um total de 23 cromossomos. A mesma coisa com o óvulo, né? O óvulo contém um núcleo haploide, um núcleo com esses 23 cromossomos. Para que ocorra a fecundação, existe a plasmogamia. Na espécie humana tem um detalhezinho, né, que difere um pouquinho dos outros mamíferos, né? O que é fecundado, na verdade, o que é rompido pelo espermatozoide é uma membrana de um ovócito, que recobre um ovócito secundário. Ele completa a sua divisão, né? Ele está em metáfase 2 da meiose. Ele completa a sua divisão, chega aí sim ao óvulo. Depois que isso acontece, né, forma um corpúsculo polar, há a fusão do citoplasma, a chamada plasmogamia, seguida da fusão dos núcleos, chamada de cariogamia. E aí, com isso, o que nós teremos? Nós teremos a primeira célula diploide de um indivíduo, né? Olha só, 2N igual a 46. O igual, pessoal, mostra o quê? O total de cromossomos que tem. Se estiver aqui acompanhado de 2, é porque cada cromossomo aparece duas vezes, ou seja, eu tenho duas cópias de cada cromossomo, né? Então os animais são diploides, os animais são 2N. No caso da espécie humana, nós somos diploide e a nossa ploidia confere 46 cromossomos. O indivíduo diploide tem 46 cromossomos, beleza? Essa célula é a chamada célula ovo ou zigoto. Ok, então aqui é a primeira célula de um indivíduo que vai começar o processo de desenvolvimento, né? Ela divide por sucessivas mitoses, formando blastômeros, tá? Depois a gente vai comentar sobre a quantidade de vitelo e como se dá essa divisão em diferentes grupos. Mas aqui a gente está fazendo uma coisa hipotética, seria o modelo do Amphioxus, um cordado do grupo dos cefalocordados. Então, sucessivas mitoses, até que nós chegamos nesse estágio aqui, ó. Um estágio, dependendo do autor, de 32, de 64 células, chamado de mórula. A mórula é um conjunto de células que forma aí uma esfera maciça, né? Um todo maciço, está todo preenchido com essas células diploides, tá? E são todas idênticas entre si. Essas células vai ter ali algumas um pouquinho menores, um pouquinho maiores, os micrômeros e os macrômeros. Isso vai depender da quantidade de vitelo que vai ter nessa célula ovo aqui, certo? Esse processo é o processo de segmentação ou clivagem, ok? Então, sucessivas mitoses formando aí a mórula. Percebam uma coisa, isso acontece, isso é realidade. Olha o tamanho da célula ovo, olha o tamanho de cada uma dessas células aqui, dos micrômeros e macrômeros. Percebam que está cada vez menor, isso realmente acontece. As células vão ficando com um citoplasma cada vez menor. Porém, cada uma delas tem um núcleo 2N igual a 46. O núcleo dessa célula aqui é igual ao núcleo de cada uma dessas célulazinhas aqui. Por que as células vão ficando menores? O citoplasma, porque geneticamente são idênticas, nuclearmente são idênticas aqui e aqui. Porque nós temos interfases muito curtas no período de segmentação ou clivagem. Tá? Se fosse uma mitose convencional para crescimento, eu teria um período de interfase maior, né? Então essa célula adquiriria um tamanho maior do seu citoplasma. Então realmente aqui a célula é bastante grande, essas células são bem menores, tá? Certo. Vamos continuar a partir da mórula. Essa mórula, ela começa a sofrer um afastamento. Ela sofre uma hidratação e as células vão se afastar do centro, formando uma esfera oca que eu representei aqui. Essa esfera oca é a blástula, tá? Preenchida por um líquido no seu interior, tá? Certo. Essa é a blástula. O próximo estágio
se dá a partir da invaginação. Então vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui em cima eu tenho células um pouquinho menores, os micrômeros. Aqui embaixo eu tenho células um pouquinho maiores, os macrômeros. As células aqui em cima se dividem mais rapidamente, porque esse vitelo no meio do citoplasma acaba atrapalhando um pouquinho a divisão, tá? Então as células aqui em cima dividem mais rápido do que essas aqui de baixo. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui uma força, né, de divisão maior, que faz com que essa parte mais baixa aqui da blástula sofra uma invaginação, tá? Aqui, meus amores, é difícil representar porque você está vendo uma figura, né, chapada, né, em 2D. Mas imaginem essa estrutura em 3D. Imaginem eu segurando uma esfera, uma bola meio murcha, enfiando os meus 2 dedões aqui nela e puxando a parte de fora para baixo. Então nós temos essa estrutura aqui. Essa estrutura, ela tem um blastóporo. Esse blastóporo vai ser importantíssimo para a gente falar lá dos animais, tá? Dependendo do grupo, esse blastóporo pode originar a boca ou pode originar o ânus do animal, dependendo de qual grupo ele pertence, tá? Se aqui é blastóporo, boca ou ânus, essa parte aqui é o quê? Será a cavidade digestória desse animal, que a gente chama o quê? De arquêntero. Arquêntero. Arque de arcaico, de primitivo, êntero vem de intestino, de digestivo. Então aqui seria o tubo digestório primitivo, né, que está se desenvolvendo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, puxa um tentáculozinho aqui, ó. Você tem uma água viva, tá? Ela é um animal bem basal na escala zoológica e ele não passa muito desse estágio de desenvolvimento. Mas tá, então vamos seguir o estágio de desenvolvimento. Mais adiante, pessoal, agora eu tenho uma esfera. O blastóporo não deixou de existir, tá? É que esse corte aqui não está pegando o blastóporo. Esse blastóporo ainda existe. Mas eu quero mostrar para você que houve a diferenciação já de 2 folhetos embrionários, tá? Esse aqui que estava mais interno, ele vai formar quem? A endoderme. Esse mais externo aqui vai formar o segundo folheto embrionário, a ectoderme. Mais uma vez, o blastóporo não deixou de existir, ele está em outro ponto desse corte que foi representado, tá? Então aqui nós temos a blástula, e aqui? Aqui nós temos o estágio de gástrula. Gástrula, olha só, gastro remete também ao sistema digestório, né? Gastro é estômago, tá? Então aqui nós temos a gástrula. Então esse processo é o processo de gastrulação, certo? Seguindo, partindo da gástrula. O que vai acontecer aqui agora? Essas células da endoderme aqui, elas também vão sofrer um crescimento um pouco mais rápido, mais diferenciado, tá? Então, o que vai acontecer? Dessa porçãozinha aqui, vai haver uma evaginação, uma saída de um grupo de células. Tanto é que alguns autores nem gostam de chamar isso aqui de endoderme, chamam isso de mesentoderme, porque daí ainda vão diferenciar algumas células. Um outro folheto embrionário e mais uma estrutura, tá? Então imaginem aqui sofrendo uma evaginação, aqui também. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, aqui em cima, na ectoderme, está existindo também uma força que faz com que surja uma placa neural aqui, uma parte mais achatada. E aí sucessivas mitoses vai fazer com que essa placa neural se invagine, formando uma cálea, a cálea ou sulco neural. E isso vai originar, pessoal, olha só quanta estrutura nova. Aqui apareceu o terceiro folheto embrionário, a chamada mesoderme. Aqui, o teto da endoderme também sofreu uma invaginaçãozinha que vai só aparecer, essa estrutura em roxo aqui só vai aparecer nos cordados. É a notocorda. É o que define o eixo de desenvolvimento de um cordado, que em alguns grupinhos mais basais vai permanecer, mas na maioria dos vertebrados ele acaba desaparecendo e sendo substituído pelas vértebras, né? Então só aparece no estágio de desenvolvimento embrionário. E aqui em cima, que surgiu da invaginação aqui dessa placa neural que fez isso aqui, ó, e diferenciou esse grupinho de células. Isso é o tubo neural,
que nesse caso aqui dos cordados ele é dorsal, certo? Então, relembrando, ectoderme, endoderme, mesoderme, os 3 folhetos embrionários. Tubo neural, notocorda, certo? A mesoderme reveste uma cavidade. A cavidade revestida pela mesoderme a gente chama de celoma, tá? A endoderme reveste o quê? O que vai ser o nosso tubo digestório, certo? Esse estágio aqui, onde já se formou o tubo neural, é a neurula. Então, esse processo foi o processo de neurulação, tá? Não tem erro, pessoal, não tem erro. Depois, nós temos a organogênese. Se você fizer um curso superior na área da saúde, você vai estudar organogênese com muito mais detalhe. Aqui a gente vai ver basicamente o destino de cada um dos folhetos embrionários, o que eles originarão. Então nós temos o quê? 3 folhetos embrionários. Sim, ectoderme, mesoderme e endoderme. O que a ectoderme forma? Olha só, ectoderme, o nome dela, derme, ecto, o revestimento externo, tá? Então, epiderme e anexo. Cuidado numa prova dissertativa, você colocar pele. Pele, pessoal, é um órgão formado por epiderme e derme. A pele é um órgão formado por 2 tecidos, a epiderme e a derme. A derme tem origem na mesoderme. Cuidado. Então, não troque esse termo epiderme por pele, que você estará cometendo o erro. Então, a camada mais superficial da pele, que é um órgão, a camada do tecido epiderme e os seus anexos. Pode ser pelo, pode ser escama, né? Pensando nos répteis, não pensando nos peixes. Pode ser escama, porque aí nos peixes vai ter origens diferentes, a gente tem que diferenciar isso. Pode ser pena, tá? Garra, unha, e aí, então, são os anexos da epiderme e também glândula sudorípara, glândula sebácea, ok? O que mais, pessoal? O que a gente viu lá? O sistema nervoso não surge o tubo neural não surge da invaginação da ectoderme? Então, o sistema nervoso também tem uma origem ectodérmica, tá? E por último, revestimento da cavidade nasal, bucal e anal. É só a gente pensar, né? Região nasal, bucal e região anal são regiões de reentrâncias, de entradas. Então, na parte inicial, na porção inicial dessas entradas, nós temos um revestimento ainda por ectoderme, certo? Depois, mesoderme. O que está no meio? Ó, derme com epiderme forma o órgão pele. Então nós temos aqui derme, toda a musculatura e todos os esqueletos. Sistema urogenital, aparelho urogenital, as gônadas e os mesentérios. Mesentérios são tecidos conjuntivos que revestem os órgãos. Por exemplo, as pleuras revestindo os pulmões, o pericárdio revestindo o coração, o peritônio revestindo os intestinos. Então, aí nós temos os mesentérios, né? Formado por tecido conjuntivo, origem mesodérmica. E endoderme, por último, o quê? O revestimento do tubo digestório. Cuidado, hein, pessoal? O revestimento do tubo digestório. Porque a gente sabe que o tubo digestório também tem o quê? Tem musculatura, não tem? Não tem a peristalse no esôfago, no estômago, em todo o sistema digestório? Então, musculatura vem da onde? Da mesoderme, tá? Então, eu estou falando do revestimento interno do tubo digestório. O que mais? Revestimento do trato respiratório, pessoal. Se a gente pensar em termos evolutivos, o nosso pulmão nada mais é do que a invaginação da faringe, que lá nos peixes forma a bexiga natatória e no nosso caso, no caso dos pulmonados, forma o pulmão, certo? Então, de maneira geral, se cobra 2 aqui, o resto você joga para o mesoderme. Então, pensa, ó, revestimento externo, sistema nervoso. Revestimento interno, digestório e respiratório. O resto você joga para mesoderme, tá? Não tem muito segredo não, certo? Beleza? Ok? Fechou. Lembra que eu comentei com vocês, naquele modelo de divisão, que esse é um dos modelos e ele pode sofrer algumas alterações de acordo com a forma, o tipo do ovo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, 4 tipos de ovos. Lembrando que eu estou falando daquela célula que surgiu da fecundação, do zigoto, célula ovo, tá? Esses pontinhos amarelos significam o quê? Presença de vitelo, tá? Presença de vitelo. Então aqui a gente percebe que tem pouco vitelo. Aqui tem um pouco mais e ele acabou se acumulando na parte mais embaixo
dessa célula-ovo? Por gravidade, né? Aqui nós temos muito vitelo e aqui nós temos um vitelo central, tá? Não sei se vocês já se depararam com isso e perceberam que tem muitos nomes. Então vamos tentar entender a origem desses nomes, que talvez isso facilite a gente memorizar, tá? Aparecem sinônimos. Por quê? Porque esses ovos, eles podem ser classificados quanto à quantidade ou à disposição desse vitelo no ovo. Então, olha esse primeiro. Se a gente pensar pela quantidade, ele é um ovo que tem pouco vitelo. Então ele é oligolécito. Oligo, pouco, lécito de vitelo. Agora, se eu pensar na disposição, olha só, ele fica distribuído igualmente no ovo, porque é uma quantidade muito pequena, certo? Então, oligolécito e isolécito pode ser considerado sinônimo no sentido de referir-se ao mesmo ovo, mas um leva em consideração a quantidade e o outro a disposição desse vitelo no ovo, tá? Esse segundo aqui, ó, pensando na quantidade, ele é um ovo médio-lécito, quantidade intermediária. Agora, se eu penso na distribuição, ela não se concentra mais aqui embaixo, aqui em cima tem menos, tem uns granulozinhos aqui que não foram representados. Então essa distribuição, ela não é iso, ela não é igual, ela é hétero, ela é diferente. Não tem muito erro, né? Agora aqui, tem muito vitelo, megalécito, muito vitelo. Agora, se eu pensar na distribuição, olha só, fica só um disquinho aqui em cima, sem vitelo. Então, uma distribuição total, telolécito, telolécito. Por último, esse aqui, que é um ovo um pouquinho à parte, é um ovo com uma quantidade similar à do ovo médio-lécito, só que se a gente pensar na distribuição desse vitelo, ela vai estar onde? Ó, na parte mais central do ovo. Então, ele é considerado um ovo centrolécito, certo? Vamos pensar outra coisa. Como se dá a divisão, né? O vitelo, pessoal, são grânulos que estão no citoplasma e eles acabam atrapalhando a divisão. Eles atrapalham, né, a citocinese, a divisão celular. Então, dependendo da quantidade de vitelo, esses ovos vão sofrer diferentes tipos de divisão. Vamos pegar o primeiro ovo aqui com relação então à segmentação, clivagem, as divisões que ele vai sofrer. Ele, olha só, divisão holoblástica, holos é total. Então quer dizer que toda essa estrutura aqui se divide. É muito parecido, na verdade é igual aquele modelo que a gente viu anteriormente daquela segmentação ou clivagem, tá? Então uma segmentação total, tá? E igual. O que significa isso? Esse é um igual quase desigual, mas é igual. Ou seja, as células provenientes dessa divisão são iguais em tamanho, tá? Geneticamente vão ser sempre iguais, mas eu estou falando do tamanho das células. Então, dividiu 2 células idênticas, dividiu de novo 4 células idênticas, dividiu de novo 8 células idênticas em tamanho. Por isso, holoblástica e igual. Agora, olha esse segundo. Ele tem uma quantidade um pouco maior de vitelo aqui. Ele ainda vai se dividir totalmente, então vai ser uma divisão holoblástica, porém, olha só, a divisão vai ser desigual. Quando eu estou lá no estágio de 4, 8 células, eu vou ter bem evidente na parte em cima, chamado mais de polo animal, vou ter os micrômeros, células menores. Embaixo eu vou ter os macrômeros, células maiores, porque elas estão com esse acúmulo do vitelo na parte mais inferior. Então, todo o ovo se divide, toda a estrutura do ovo se divide, porém, origina células de tamanhos diferentes. Polo animal, polo vegetal, polo animal ou polo vegetativo, tá? Então, a gente chama de holoblástica e desigual. Agora, se a gente pensar aqui, o ovo se divide? Não, tem muito vitelo. Como eu disse para vocês, o vitelo atrapalha a divisão celular. O vitelo atrapalha a divisão celular. Então, essa divisão não vai ser total, ela vai ser intermediária, meroblástica. Parte do ovo só vai se dividir. E onde vai ser isso? Se o vitelo atrapalha, vai ser onde não tem vitelo. Vai ser nessa regiãozinha aqui em cima do disco germinativo. Então, ela é uma divisão intermediária, meroblástica, nem toda a estrutura se divide, e discoidal. Meroblástica e discoidal, formando o chamado disco germinativo aqui. E por último, esse ovinho mediolécito,
com disposição na região central, vai ter uma divisão. Também meroblástica, não é todo o ovo que vai se dividir, não é toda a estrutura do ovo que vai se dividir. E superficial. Se o vitelo está na região central do ovo, vai se dividir a região o quê? Superficial do ovo. Onde estão esses ovos? Exemplos. Oligolécito, pouco vitelo. Mamíferos. Mamíferos, marsupiais e placentários. Tá? Se a gente pensar nos mamíferos que botam ovo, vai ser um ovo megalécito. Mas aqui, grande parte dos mamíferos. Esse ovo mediolécito, anfíbios. Anfíbios, uma quantidade intermediária. Ovo megalécito, os mamíferos que botam ovos, répteis e aves. E peixe? Peixe tem aqui, tem aqui, tem aqui. Peixe tem uma diversidade muito grande. Então a gente não dá como exemplo que qualquer outro a gente pode incluir como exceção. Tá? E esse ovo centrolécito aqui é típico dos artrópodes. Vamos fazer uma relaçãozinha? Por que mamífero tem pouco vitelo? Como que ele consegue se sustentar? Pensando nos marsupiais e nos placentários. Os marsupiais também formam uma placenta primitiva. Então, o ovo tem pouquinho vitelo porque depois há uma comunicação do embrião com a mãe. E há uma transferência de nutrientes. Então, não precisa ter muito vitelo aqui. Agora, olha aqui embaixo. Do ovo da galinha, do ovo da tartaruga, já nasce um pintinho, já nasce uma tartaruguinha. Por quê? Tem muito vitelo. Então, ele consegue se desenvolver e sair pronto. Agora, esse aqui que tem uma quantidade intermediária, vai aparecer onde? Nos anfíbios. É uma quantidade intermediária. Então, ele se desenvolve, porém não completa seu desenvolvimento. Nós temos o quê? O girino, que é aquele cara que já eclodiu do ovo, mas precisa ainda de uma fonte externa de alimento para completar o seu desenvolvimento. Ou seja, para chegar ao estágio de adulto, para ser um anfíbio formado, certo? Ok? Meus amores, então com isso, nós encerramos esse primeiro módulo sobre desenvolvimento animal. Agora a gente vai partir para diversidade, beleza? Partiu!